Um rapaz de 23 anos capotou o carro. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria. Hoje, ele faz trilha. Quem devolveu as pernas dele foi uma cientista brasileira. O Brasil criou a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única. E a primeira vacina do planeta contra o vício em cocaína. Enquanto isso, um brasileiro ganhava o maior prêmio de câncer da Alemanha. 5 descobertas. Todas reais. Todas brasileiras. E a pergunta que fica não é como a gente conseguiu. É porque quase ninguém te contou. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Você consegue dizer o nome de um cientista famoso de fora? Provavelmente sim. Einstein, o Stephen Hawking, talvez o Neil deGrasse Tyson que vive na televisão. Nomes que viraram lenda. Agora tenta o contrário. Diz o nome de um cientista brasileiro vivo. Um só. Que esteja fazendo descoberta agora, neste ano. Difícil, né? E não é porque eles não existem. É porque quase ninguém te apresentou. Nos últimos anos, cientistas brasileiros fizeram coisas que o resto do mundo está copiando. Vacinas que não existem em nenhum outro lugar. Tratamentos que faziam gente paralisada voltar a andar. Descobertas que saíram nas maiores revistas científicas do planeta. E aqui dentro, não teve o destaque que merecia. A gente fica sabendo mais da fofoca do influenciador, mas não fica sabendo que uma vacina brasileira é uma das melhores do mundo. Então esse vídeo é sobre 5 dessas descobertas. Todas verdadeiras, todas checadas. E eu vou ser honesto com você sobre em que pé cada uma está. Porque tem uma diferença entre já funciona e promete funcionar. E eu não vou te enganar em nenhuma. Aqui a gente celebra quem faz ciência de verdade neste país. Mas tem uma pergunta que eu quero que você segure do começo ao fim. E ela é: se o Brasil faz tudo isso, então por que o brasileiro é o último a saber? Guarda essa pergunta. No final, ela tem resposta. Vamos começar pela mais concreta de todas. Aqui não é promessa, não é vai que dá certo. Aqui já está acontecendo neste momento. Você conhece a dengue? Todo brasileiro conhece. Talvez você já teve, ou alguém da sua família teve, ou algum conhecido. Aquela febre que quebra o corpo, a dor atrás dos olhos, a semana inteira na cama. Em 2024, o Brasil teve 6 milhões e meio de casos prováveis de dengue. 6 milhões e meio. 4 vezes mais que no ano anterior. Desde os anos 2000, mais de 20 milhões de brasileiros pegaram essa doença. Agora presta atenção no que aconteceu. O Instituto Butantan, aqui em São Paulo, passou 20 anos trabalhando numa vacina. Não uma vacina qualquer. A primeira vacina do mundo contra a dengue que funciona em dose única. Deixa eu explicar por que isso é gigante. As outras vacinas de dengue que existem no mundo precisam de 2, 3 doses. Isso é difícil, é caro, muita gente toma a primeira e some. Uma dose só muda tudo. Você pega a pessoa uma vez e ela está protegida. E funciona? Sim, funciona. E não sou eu dizendo. O estudo foi publicado no New England Journal of Medicine. Se você não conhece, é tipo a revista médica mais respeitada do mundo na medicina mundial. É onde as descobertas mais importantes do planeta são publicadas. Um estudo brasileiro, com 16 mil voluntários brasileiros em 14 estados, saiu lá. Os números: 74% de eficácia geral. Mais de 90% contra os casos graves. E 100%, isso mesmo eu falei 100%, contra a hospitalização. Traduzindo, das pessoas vacinadas no estudo que pegaram dengue, nenhuma foi parar no hospital. E aqui está a parte que separa essa história de todas as outras que eu vou te contar hoje. Isso não é vai chegar um dia. A Anvisa aprovou em novembro de 2025. A vacinação começou em janeiro de 2026. Tem gente tomando essa vacina agora, de graça, no SUS. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer isso no sistema público. 20 anos de trabalho de cientistas brasileiros. E virou realidade. Você viu isso no jornal? Viu com o mesmo destaque que deram para qualquer bobagem viral daquela semana? Segura essa pergunta também. Se você já está achando isso impressionante, se inscreve no canal. Porque a próxima história é sobre um homem que os médicos desenganaram e que hoje faz trilha. 28 de abril.
Um bancário de 23 anos chamado Bruno viajava de São Paulo para Teresópolis, no Rio. Ia dormindo no banco de trás, sem cinto. O carro capotou. Bruno acordou no hospital sem conseguir mexer o corpo. A medula espinhal dele tinha sido lesionada. E aqui você precisa entender uma coisa que a medicina sempre tratou como lei absoluta: lesão de medula não tem volta. Por que não tem volta? Porque quando os neurônios da medula são rompidos, eles não se reconectam. O cérebro manda a ordem: mexa a perna. E a ordem simplesmente não chega. O fio foi cortado. E o corpo humano não sabe religar esse fio. Um tetraplégico, um paraplégico, a medicina sempre disse a mesma coisa para eles. Aprenda a viver assim. Não tem cura. Sempre. Até uma bióloga brasileira resolver não aceitar isso. O nome dela é Tatiana Coelho de Sampaio, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, uma universidade pública. E ela passou quase 30 anos, isso mesmo, quase 30 anos, trabalhando numa ideia que parecia loucura. Ela estudou uma proteína chamada laminina. É uma proteína que existe quando a gente ainda é embrião, quando está se formando na barriga da mãe. Nessa fase, a laminina ajuda os neurônios a se conectarem, a se organizarem. É como se fosse um andaime, uma estrutura que guia os fios nervosos para se ligarem no lugar certo. O problema é que quando a gente cresce, essa proteína praticamente some do corpo. O andaime é desmontado, por isso o adulto não regenera a medula. Falta o guia. E a Tatiana pensou: e se a gente recriar esse andaime? E se a gente puser de volta no local da lesão a proteína que some quando a gente cresce? Ela conseguiu. Recriou a proteína em laboratório, extraída de placenta, e deu o nome de polilaminina. Uma espécie de cola biológica que, aplicada no lugar da lesão, faz os neurônios voltarem a crescer e a se reconectar. Testou em ratos. Funcionou. Testou em cachorros lesionados. Funcionou. E aí veio o momento em que a ciência prende a respiração. Testar num ser humano. O Bruno foi um dos primeiros. Recebeu a injeção de polilaminina menos de 24 horas depois do acidente. 2 semanas depois, ele mexeu o dedão do pé. Um dedão, depois de uma lesão que deveria ser permanente. Meses depois, o Bruno estava andando. Hoje ele trabalha, pratica esporte e faz trilha com os amigos. As palavras dele: se não fosse essa pesquisa, eu estaria numa cadeira de rodas sem perspectiva de futuro. E ele não foi o único. 6 pessoas com tetraplegia voltaram a andar. Outras recuperaram movimento e sensibilidade. Agora eu preciso ser honesto com você, porque prometi que seria. Isso ainda é experimental. Não é um tratamento que você chega no hospital e pede. Até agora, foram poucos pacientes, a maioria com autorização especial da Justiça. A pesquisa está exatamente agora entrando na fase de testes clínicos oficiais, aqueles rigorosos, para virar um remédio de verdade que qualquer pessoa possa usar. Então não é o Brasil curou a paralisia. Ainda não. Mas é uma cientista brasileira, numa universidade pública, fazendo gente que nunca mais andaria, a andar de novo. E esta pesquisa chegou a ser citada merecidamente como candidata ao Prêmio Nobel. A terceira história começa com uma cena que talvez você já tenha visto de longe, e preferido não olhar. Um médico, num ambulatório de Minas Gerais, atendendo mulheres grávidas e dependentes de drogas. Ele via aquilo se repetir. A mãe que não conseguia parar, mesmo grávida, mesmo querendo. O bebê nascendo já marcado. E a medicina sem nada de verdadeiramente eficaz para oferecer. Esse médico se chama Frederico Garcia. E ele decidiu atacar o problema de um jeito que ninguém no mundo tinha conseguido fazer. Pensa em como funciona um vício em cocaína. A pessoa usa, a droga entra no sangue, sobe até o cérebro, e no cérebro ela dispara aquela onda de prazer. É essa onda que prende. É por ela que a pessoa volta e volta e volta, mesmo destruindo a própria vida. E se desse para impedir a droga de chegar no cérebro? Foi isso que o Frederico Garcia e a equipe da UFMG criaram. Uma vacina. Mas não uma vacina como as que você conhece, que protege de vírus.
Essa é diferente. Ela ensina o teu próprio corpo a produzir anticorpos que grudam na molécula da cocaína dentro do sangue. E quando o anticorpo gruda na droga, ele forma uma estrutura grande demais. Grande demais para atravessar a barreira que protege o cérebro. A droga fica presa no sangue. Não sobe. Não dá o prazer. O nome é Kalixkoka. E seria a primeira vacina antidroga do mundo. Não existe nada igual em nenhum outro país. Ganhou um prêmio europeu de inovação em saúde de €500 mil. A ideia é genial porque ela não tenta convencer o dependente a parar na base da força de vontade. Ela dá uma janela, um tempo. Se a droga não faz mais efeito, a pessoa tem uma chance real de reconstruir a vida, de fazer terapia, de voltar para a família, sem a fissura puxando ela de volta toda hora. E de novo, a honestidade que eu te prometi. A Kalixkoka funcionou, mas funcionou em camundongos, até agora. Nos ratos, ela reduziu os efeitos da droga e teve um detalhe comovente. Ratas grávidas expostas à droga tiveram menos abortos e os filhotes nasceram mais saudáveis. Os testes em humanos ainda não começaram. Eles estão preparando os documentos para a Anvisa e a previsão é que os primeiros testes em gente aconteçam dentro de mais ou menos 2 anos. Então, isso é uma promessa. Uma promessa ousada, real, de uma equipe séria. Mas ainda uma promessa. Ainda não vai ser possível ter Kalixkoka no posto de saúde ano que vem. Mas guarda esse nome. Porque se der certo, um médico de Minas Gerais vai ter resolvido um problema que todos os países, com todo o dinheiro do mundo, nunca resolveram. E dará esperança a pessoas e suas famílias de se libertarem deste mal. A quarta história tem um gostinho agridoce, e eu vou te explicar por quê. Em 2026, um dos maiores prêmios de câncer da Alemanha, que os próprios alemães chamam de o Oscar da pesquisa, foi entregue a um pesquisador, um brasileiro, do Paraná, chamado José Pedro Friedman Angeli. Formado na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Um cara nascido e formado aqui, ganhando o prêmio mais prestigiado de câncer de um dos países mais avançados do mundo. E o que ele descobriu é fascinante. Tem a ver com uma forma de matar o câncer que parece ficção. Existe um processo chamado ferroptose. O nome vem de ferro. É um jeito da célula morrer que envolve o ferro que existe dentro dela. Quando esse processo é ativado, o ferro provoca uma oxidação. Basicamente, a célula enferruja por dentro. As membranas dela se degradam e ela se destrói. Agora pensa no poder disso. Tem tumores, os mais agressivos, que aprendem a resistir à quimioterapia. Você ataca e eles não morrem. São esses que mais matam. E a ferroptose é um caminho totalmente diferente de fazer essas células morrerem, enferrujando elas por dentro. As células resistentes que sobrevivem a tudo se mostraram vulneráveis a isso. O Angeli ajudou a desvendar como esse processo funciona. E isso abre a porta para remédios que ativem essa ferrugem só nas células do câncer. E aqui o agridoce. 2 verdades que eu não vou esconder de você. Primeira, essa pesquisa, hoje, ainda é em camundongos. Os primeiros testes mostraram que os compostos travaram o crescimento de tumores e impediram metástases em ratos. É promissor, é enorme, mas a aplicação em humanos ainda está lá na frente. Segunda, e essa dói um pouco, o Angeli faz essa pesquisa na Alemanha. Ele é professor na Universidade de Würzburg. Um cérebro brasileiro, formado numa universidade pública brasileira, que foi brilhar do outro lado do mundo. Porque foi lá que ele achou a estrutura, o dinheiro e as condições para fazer ciência de ponta. Isso é orgulho e é ferida ao mesmo tempo. O talento é nosso. A descoberta leva o nome de um brasileiro, mas a bandeira no laboratório é de outro país. E isso conecta diretamente com a pergunta que eu te pedi para guardar lá no começo. Já vou chegar nela. A última história é a mais antiga das 5, mas é talvez a mais importante. Porque foi a vez em que o Brasil não só descobriu algo, o Brasil avisou o mundo. 2015. Começou a nascer, no Nordeste do Brasil, um número assustador de bebês com microcefalia. A cabeça pequena, o cérebro que não se desenvolveu direito.
Ninguém entendia por quê. Era um mistério médico e era uma tragédia acontecendo em tempo real. Ao mesmo tempo, tinha uma epidemia de um vírus até então considerado bobo, quase inofensivo, o Zika, transmitido pelo mesmo mosquito da dengue. E foram cientistas brasileiros que ligaram os pontos, que foram os primeiros do mundo a provar que não era coincidência. O Zika, quando infectava uma grávida, atacava o cérebro do bebê em formação e causava a microcefalia. Ninguém tinha provado isso. O mundo inteiro estava no escuro. E o Brasil acendeu a luz. Por que isso importa tanto? Porque a partir da prova brasileira, o mundo inteiro pôde agir. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência global. Países criaram estratégias de prevenção. Grávidas do mundo todo foram orientadas. Vidas foram poupadas em outros continentes, por causa de uma descoberta feita aqui. Quando a próxima epidemia de Zika ameaçar qualquer lugar do planeta, o conhecimento que vai proteger aquelas pessoas foi, em boa parte, construído por brasileiros, em cima de uma tragédia brasileira. A gente transformou a nossa dor em conhecimento para o mundo. E de novo eu te pergunto, você sabia disso? Aprendeu isso na escola? Viu isso celebrado como merecia? Agora vamos juntar tudo. Uma vacina de dengue que é a primeira do mundo, já no braço das pessoas. Uma cientista que fez tetraplégicos andarem. Uma vacina contra o vício que não existe em nenhum outro país. Um brasileiro ganhando o maior prêmio de câncer da Alemanha. E a vez em que o Brasil avisou o planeta inteiro sobre uma ameaça invisível. 5 descobertas. Uma bióloga, um médico, um paranaense, equipes de universidades públicas. Gente de verdade com nome que você provavelmente não conhecia todos até agora. E aí volta a pergunta que eu te pedi para guardar. Mas se o Brasil faz tudo isso, por que o brasileiro é o último a saber? Eu tenho uma resposta. Não é uma verdade absoluta, mas é desconfortável. A gente foi ensinado a admirar o que vem de fora e a duvidar do que é nosso. A gente decora o nome de bilionário americano, mas mal ouviu falar do nome do cientista que está desenvolvendo uma vacina contra drogas. A gente acha que ciência boa fala inglês e mora longe. E enquanto a gente pensa assim, os nossos melhores cérebros ou trabalham no silêncio, com pouco e às vezes sem reconhecimento nenhum, ou fazem as malas e vão brilhar na Alemanha, como o Angeli. A gente perde 2 vezes. Perde o orgulho e às vezes perde o próprio cientista. Esse vídeo não é para dizer que o Brasil é perfeito. Não é. Falta dinheiro, falta estrutura, falta valorizar quem faz. Metade dessas descobertas está pendurada esperando recurso para continuar. Mas é para dizer uma coisa simples. Acontece aqui. A descoberta de nível mundial acontece aqui, feita por brasileiros, muitas vezes em universidade pública, muitas vezes ganhando um salário que qualquer influenciador faz no story. Da próxima vez que alguém disser que no Brasil não se faz nada que preste, você lembra do Bruno fazendo trilha. Você lembra da vacina que está no braço da sua vizinha. E você conta essa história. Porque se a gente não contar, ninguém conta. Se esse vídeo te deu um pouco de orgulho, do tipo que a gente quase esqueceu que podia sentir, faz uma coisa por mim. Deixa o nome de um cientista brasileiro aqui nos comentários. Qualquer um. Um que você admira ou um que você acabou de conhecer agora neste vídeo. Vamos encher os comentários com os nomes que a mídia quase não mostra. Se inscreve, porque aqui a gente conta as histórias da ciência, tecnologia, pesquisas e tudo que nos rodeia. E também histórias que fazem a gente lembrar de quem a gente é. E compartilha esse vídeo com um brasileiro que anda esquecido de que esse país, no meio de tudo, ainda descobre, ainda cria, ainda impressiona o mundo. A gente só precisa parar de ser o último a saber.